Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 187. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de todo mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga, meus amigos, e na expectativa de uma decisão, da primeira decisão dentro de casa que o Flamengo vai ter nesses últimos anos, né? Dos últimos anos, a oportunidade de ser campeão dentro de casa. Primeiro jogo 0-0. Falamos muito aqui sobre o primeiro jogo no episódio passado. Hoje estamos aqui para falar sobre esse jogo decisivo agora, dentro de casa, agora com a torcida do Mengão. Provavelmente quase 70 mil pessoas. Eu não sei, mas creio que seja esse número por aí. Se não for, vai ser algo próximo disso. Né? Como eu falei, é a primeira chance do Flamengo ser campeão dentro de casa nos últimos anos. E então é uma chance que a gente não pode perder, porque tem muita coisa em jogo além desse campeonato, né? Muita coisa fora só a Copa do Brasil. Marcão, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Tá? Boa noite, Matheus, muito obrigado. Salve geral. Eu acho que teremos um jogo quarta-feira no mesmo molde, no mesmo feitio do jogo da última quarta. Dois times sem ambição, dois times esperando um erro, uma bola vadia. Um time vai esperar mais do que o outro. E acho que não teremos um grande jogo de futebol na quarta-feira, mais uma vez. Acho que poderá ser um anticlímax. Andrezão, boa noite, André. André caiu no sono já? Eu tô aqui. Chega junto, estamos ao vivo já. Então, se puder falar aí, em relação... Boa noite a todos. Então, gente, em relação a isso, o que esperar desse espetáculo? Faltou luz propositalmente naquele jogo. Os apagões ali do nada, né? Mas, vindo dos dois técnicos, noite, né? a gente... Eu acho que o Flamengo não pode se fazer desse jogo agora uma festa antecipada. Tem que ter total seriedade com o adversário e comprometimento. Eu acho, concordo com o Marco, eu acho que já aparenta ser um pouco mais do mesmo, em prol de tudo que a gente já conhece desse elenco aí, bem acomodado, por sinal. Eu tendo a discordar de vocês, porque eu tinha falado isso no programa passado, né? Se o Flamengo tivesse ganhado o primeiro jogo, né? Se o placar fosse favorecendo, aí esse jogo, eu falei, né? O primeiro jogo o Flamengo ganha, o segundo jogo é aquele jogo preguiçoso. Como o Flamengo não ganhou, o jogo ainda está teoricamente aberto, né? Boa noite, Eudes. Bem-vindo mais uma vez aí. Boa noite, Eudes. Seja bem-vindo. Ninguém acertou o placar, na verdade, né? Acho que ninguém tinha colocado 0-0, né? Todo mundo colocou um golzinho ali. Foi. Acho que ninguém marcou dessa vez. Eu acho que esse segundo jogo, bom, logicamente, a gente espera que seja, né? Mas por ter sido ainda tá uma situação aberta, eu acho que talvez a gente tenha um jogo diferente. O segundo jogo do Flamengo geralmente consegue ser, geralmente aquele jogo mais devagar, mas com o resultado já garantido. Com o resultado não garantido ainda, aí eu acho que, se eu não me engano, tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente estava perdendo de 1-0, né? Precisava virar. Acho que é a primeira vez que o Flamengo vai para uma decisão, tipo assim, sem o resultado já em mãos. Tirando aquele jogo com o Atlético, né? Porque os outros já estavam mais decididos, assim, vamos dizer. Então ainda temos uma situação um pouco diferente aí. E aí, né? Vamos ver o comportamento do time mediante isso. Eu achei que o time do Corinthians no primeiro jogo que foi a grande surpresa, porque a gente estava até comentando aqui, né? Como será que o Corinthians ia vir? Eu esperava um Corinthians mais agressivo, ou o Corinthians não conseguiu jogar o que esperava,
e o Flamengo conseguiu anular muito o Corinthians, ou o Corinthians ser acovardou. Eu acho que é a segunda opção. Pelas estatísticas aqui, o Flamengo finalizou mais, o Flamengo chutou mais, né? Teve mais oportunidades claras de gol e chegou com mais risco, né? Mais vezes também, teve mais presente. Tirando aquela falha do Léo Pereira, não foi? Que ele deu um bote errado. Léo Pereira não falha mais. Foi quem que falhou? Foi alguém que falhou. Não, mas foi o Léo Pereira, mas o Léo Pereira não falha mais. Léo Pereira está recuperado. Dorival. E aí, Portaluppi recuperou. Por outro lado, o Thiago Maia, né? Foi um grande destaque. Para mim, eu disse no nosso grupo, foi o único em campo que jogou bem, para mim, na quarta-feira. O Léo Pereira. Eu não vi muito destaque além dele, não. O Léo Pereira, além de ter falhado naquela bola, ele falhou em outras duas. Mas é que não saiu gol e deixaram passar batido. 2 vezes que o Léo Pereira saiu para matar a jogada quase na linha do meio de campo, não matou, e o rombo que ficou atrás. A sorte é que outro cobriu. Então, e ele gosta de fazer isso Copa do Brasil, né? Porque o ano passado também foi na Copa do Brasil. Um lance nas costas dele. Se você pensar, o Rodrigo Caio faz a mesma coisa. O Rodrigo Caio adora sair caçando lá na linha do meio de campo e não recupera a bola. Aí ele faz uma falta cretina, longe do gol, com cara de costas. E aí a gente observa aquele cenário do jogo que costuma ter com o Flamengo. No Flamengo, um jogo muito em cima, né? Com a defesa bem avançada. E o time, né, sempre para trás, no caso o Corinthians ali, o adversário sempre com o time todo postado atrás, apostando em um contra-ataque, né? E os lances do Corinthians basicamente foram dessa forma, né? Sim. Ou conseguir uma recuperação de bola, por exemplo, o Felipe Luiz também. Não, o Everton Ribeiro perdeu ali, né? Foi um vacilo muito jogou grotesco muito dele mal até. Na quarta-feira. E aí ele acabou perdendo pro Renato Augusto. E aí foi um chute que o Renato Augusto acabou que jogou para fora. Tirando esses momentos, o Corinthians não trouxe grande perigo, assim, né? De fato, agora, de aquele lance. No lance do Léo Pereira, em que ele quase dá aquela assistência para o Yuri Alberto, você viu a facilidade com que o Yuri Alberto limpou o Davi Luiz? Uhum. Mas ali eu já estava esperando. Já estava esperando. Pelo estilo do Davi Luiz de defesa e por ser um atacante contra uma defesa, geralmente, dificilmente, eu não sei qual é a perna do Yuri Alberto, mas eu imaginei que ele fosse fazer um corte, porque ele fosse tentar um chute da diagonal, ia ser mais difícil, assim, muito mais fácil de bloquear. Eu imaginei que ele fosse fazer o corte, fosse limpar exatamente e ficar com o Davi Luiz estava mais preocupado em mostrar ao juiz que não tinha encostado nele, já levantou os braços. Mas eu serei justo. Mesmo tendo sido eliminado facilmente naquela jogada, ele dá um toque na bola. O Davi Luiz. Entendeu? Então, aquele toque também ajudou o Thiago Maia a conseguir chegar ao bote no momento certo. Mas o Eudes tem total razão. O Thiago Maia é superior ao William Arão. O Thiago Maia, para mim, sabe do riscado. Eu só acho que o Thiago continua muito econômico e pouco produtivo na primeira bola, que ele precisa quebrar as linhas. Ele está tocando muito para o lado, muito na segurança. Mas ele não tem a mesma audácia quando ele joga de segundo, que aí ele é capaz de meter uma bola vertical. Mas é isso que o Marcos está falando, tem que se analisar mesmo, porque acaba fazendo que os zagueiros inseguros acabam tendo que tomar alguns partidos de grande risco. O Pablo Mari, em 2019, ele já tinha uma eficácia, toda uma aptidão em lançamentos longos, e que tranquilizava e quebrava as linhas. Já o Arão, que passou pelo Flamengo, Diego, que eu não entendo até hoje, algumas escolhas,
Realmente, o Vidal muitas das vezes faz o feijão com arroz quando se espera dele um passe mais André, agora estão querendo inovador. renovar com o Diego Ribas até o Mundial, André. Que é para dar oportunidade ao rapaz de participar do Mundial. Olha só, o Flamengo virou realmente uma casa de quê? Como é que se diz? De bondade, de ação para a comunidade. É uma bagunça, cara. Mas aí a gente vê aquela panelinha, né? O que eu falo, o Felipe Luiz, eu sempre falei, mantém naquele esquema lá, traz outro, tal, tudo mais. Porque, principalmente no caso de um Mundial, tudo mais, você tem um cara com experiência, aquela coisa toda que a gente já sabe. Agora o Diego, que nem sequer tem jogado, só pra a não ser que faça que nem o Júlio César fez, né? Vem cá, renova o contrato só para poder estar ali no vestiário e tal. E quando o jogo tiver ganho, já vai lá, veste a camisa, entra e encerra o jogo. Sim. Para mim é um escárnio, é a prova inconteste de que o Dorival não tem capacidade para ser técnico do Flamengo. Ele patrocinar e participar disso, botar o Diego para jogar ainda nessa situação patética em que o Diego se encontra. O Diego também não tem um pingo de vergonha na cara, porque se fosse um cara sério, um cara íntegro, já tinha dito, para mim não dá mais, eu vou embora, que eu estou fazendo vergonha aqui, não quero prejudicar o Flamengo, mas ele não está nem aí, e o Flamengo também não está nem aí, então é juntar a fome com a vontade de comer. O Marcão, tem um cara aí que tá livre no mercado, né? Que não vai mais ser técnico do River. E aí? Olha, eu vi gente na internet dizendo o seguinte, que é muito comum o Galhardo abandonar o campeonato nacional para se focalizar nas Copas. Tá bom. Agora, quando você é o empregador, você estabelece quais são os requisitos necessários para o preenchimento da vaga. É muito simples. Agora, será que o Galhardo alguma vez teve do River a obrigação de não abrir mão do Campeonato Nacional? Não sei. Agora, o que eu invejo é que o Galhardo ficou 9 anos à frente do River Plate. Quando é que nós aqui vimos um técnico do Flamengo ser técnico do Flamengo por 9 anos? Se falar 9 meses, já vou falar assim, não vou ter que pensar aqui um pouco. É porque alguma capacidade o Galhardo tem, mas eu disse isso aqui anteriormente e vou repetir novamente. Duvido que a diretoria do Flamengo vá atrás do Galhardo, porque o Galhardo com certeza exigirá uma coisa: controle total e absoluto sobre o departamento de futebol. E eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo jamais daria isso para ele. Duvido. Alguém vai dizer, mas deu para o Jorge? Eu não sei se deu de fato para o Jorge. E a gente nunca sabe como a história do Jorge terminaria no Flamengo, porque o Jorge abruptamente interrompeu a história. A gente nunca vai saber, né? Vamos ficar no achismo. E o Eudes tem razão nisso, porque a partir do momento em que o Campeonato Argentino, por uma decisão apenas e tão somente política, eles aumentaram a primeira divisão argentina de 20 para 30, 32 ou 34, o Eudes pode confirmar, aí virou uma bagunça de vez. É como se você juntasse Série A e Série B num campeonato só. Aí a qualidade, o nível do campeonato argentino foi lá para baixo. E tanto que os argentinos não conseguem fazer mais nada, nem na Libertadores, nem na Sul-Americana. Mas alguém está preocupado na Argentina com a qualidade do futebol argentino? Não, eles estão lá preocupados em fazer política. Então, aqui no Brasil, vocês são novos, mas na década de 70, ainda no regime militar, o Campeonato Brasileiro chegava a ter 90 clubes. E aí o ditado era, quando o Arena vai mal, o Arena era o partido político da situação, era Arena e MDB, quando o Arena vai mal, mais um time no Nacional. E a gente chegou a ter campeonatos brasileiros com mais de 90 times. Entendeu? Entrava qualquer um. Então, assim, é uma desgraça, cara. É uma pena, porque o futebol argentino
tinha que ser levado a sério, porque é um futebol maravilhoso, não tem mimimi, os caras sabem jogar futebol, os caras têm raça, não tem essa de ficar jogando a 10 km por hora com freio de mão puxado. Foi linda a despedida do Galhardo, linda. E o estádio que eles estão querendo construir, cara, é o estádio que eu falo. Isso é um estádio de futebol, para futebol. Isso é um estádio raiz. Vai aumentar a capacidade, vai ser um estádio, vai ter uma melhoria, uma modernização, mas ainda vai continuar sendo um estádio para futebol, né? Para o público do River, né? Mas voltando agora. Eu acho que o Galhardo não vai querer treinar na Sul-América. Você acha que ele vai buscar outros ares? Eu acho que ele vai buscar o caminho dele na Europa. E eu acho até que o Galhardo, se a gente imaginar, o tempo de ir para a Europa, ele está até atrasado. Porque ficou tanto tempo no River que ele já perdeu algumas possibilidades. Perdeu o hype, né? E o Paris Saint-Germain teve uma vez que já pensou nele, porque ele já jogou no Paris Saint-Germain. Dizem que ele tem o sonho de treinar o Barcelona, né? Mas eu acho também que o Galhardo tem que pensar o Marcos, dificilmente ele vai para a Europa num clube desta estatura de cara. Ele vai ter que ir para um time. Mas o Marcos, a visibilidade do Galhardo no Flamengo, sabe? Não, a visibilidade. Por exemplo, se ele tivesse ido para a Europa logo a depois visibilidade do Galhardo Libertadores lá em Madrid, lembra? Que, aliás, eu achei aquilo lindo. Os motivos pelos quais o jogo foi parar em Madrid foram deploráveis. Mas foi uma final de Libertadores. Imagina se o Flamengo tivesse sido campeão em 2019, ao invés de ser campeão em Lima, tivesse sido campeão na Europa no Santiago Bernabéu. Nossa! Ali demais. Aliás, eu tenho um amigo que ontem estava no Santiago Bernabéu, brasileiro, e que viu Real Madrid e Barcelona, conseguiu comprar um ingresso e estava presente lá no jogo e estava me contando hoje como foi a experiência de viver o Superclássico em loco. Diga aí, André. Não, que visibilidade, né? Se ele vier para o Flamengo para se fazer de um trampolim, isso também se for usar para isso, só que a característica dela é muito tempo. Se você pensar qual técnico do Flamengo que conseguiu se utilizar de trampolim, se utilizar do Flamengo com trampolim, foi para a Europa? Nenhum. Não. Então, deixa aí, daqui a pouco eu pego. Então traz aqui. Agora, vocês gostaram do jogo da quarta-feira que passou? Vocês acharam que o Flamengo jogou bem? Vamos começar assim. O Flamengo jogou bem? Eu estava esperando tão mais do Corinthians, que eu fiquei assim, eu quero ver qual vai ser a reação do Flamengo com o Corinthians, mas tomando as ações. E eu não vi. Acabei que eu vi um jogo mais ou menos equilibrado. Eu vi o Flamengo assim, com mais posse. Não vi brilhantismo, não vi. Muito decepcionado com o Vitor Pereira de novo. Porque vamos pensar, olha o tanto de dinheiro que o Corinthians está pagando para esse cara, certo? Para fazer isso que ele está fazendo, você traz um Wagner Mancini e vai fazer a mesma coisa, cara, e vai pagar bem menos. Se o Dorival tivesse lá e ia fazer a mesma coisa, você ia pagar menos. Então, assim, é muito dinheiro gasto com o Vitor Pereira, e o Vitor Pereira se esconder atrás do calendário, viagem, os jogadores... E o Corinthians, basicamente... só tá na Copa do Brasil, né? Não disputou muito longe a Copa do Libertadores. Acho que o Corinthians conseguiu chegar onde mais do que poderia, com certeza. Com certeza. Agora, com o Vitor Pereira, tinha que ter algo diferente para fazer o que ele fez na quarta-feira de novo. Porque na Libertadores, a desculpa era o time está com... Pois é, a desculpa era essa, o time estava desfalcado. Pelo amor de Deus, fazer o que jogador fez ausente, agora. Não vi... Pois que eu tô falando, não vi o que eu esperava um Corinthians mais... mais... O que me preocupa o jogo do Maracanã, o Flamengo nessa velocidade morta como vem jogando, porque, de novo, afinal, esse time não descansa nunca. Esse time precisa de quantos meses para conseguir correr num jogo? Que não correu na quarta-feira. Não vem me dizer que o Flamengo jogou um jogo em alta velocidade, com intensidade, pressionando, marcando, fungando. Não fez. O Flamengo só fez 2 jogos com uma velocidade
compatível com o futebol moderno em 2022. A final da Supercopa contra o Atlético Mineiro e, curiosamente, o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. Foram esses dois que o Flamengo correu. O resto, o Flamengo em segunda, terceira marcha. E aí vou mais longe. Vocês se lembram da minha teoria, de que este elenco, até hoje, teve 3 finais para disputar. E não se ouve bem em nenhuma das 3. Vocês até discordam de mim, que vocês acham que contra o Liverpool o Flamengo jogou bem. E eu digo que não. O Flamengo não jogou bem naquele dia. O Flamengo não criou chance de gol, tanto que a gente só se lembra do gol do Lincoln. A questão é que a gente... era o Liverpool. Então a gente fez um jogo mais parelho, mas o Liverpool não estava no seu melhor dia. Não era o Liverpool arrasador. O Flamengo não jogou bem naquele dia. Então é o 4º jogo de final que este elenco não joga bem. Eu quero ver se vai ser... Vamos fazer a quina de não jogar bem no jogo final. Porque, meu irmão, são 3 jogos, não é? Até o final da temporada, o compromisso era jogar 3 jogos. Já são 2. O Vidal. E o Vidal? Deixa eu ver uma coisa entrou aqui. E continuou sendo aquele funcionário público. Não me disseram que ele estava se economizando para os 3 jogos? Eu quero ver quarta-feira. Se, enfim, eu vou ver o Vidal que eu estou acostumado a ver. Ou se vai ser aquele funcionário público ali carimbando papel, com todo respeito ao funcionalismo público. Eu nem vou usar esse exemplo. Um jogador burocrata ali, só empurrando para o lado. O Corinthians, aquela coisa, o Corinthians tinha a oportunidade dentro de casa de fazer um resultado mais positivo e segurar o jogo no segundo tempo, ou na volta, né? Em tese, era isso que se esperava do Corinthians. Você vê que nem marcaram, Matheus, no início do jogo. Nem isso. E por isso que eu esperava um começo de jogo do Corinthians muito mais agressivo. Eu não vi isso. Eu vi o Flamengo mais controle de bola e tudo mais. Tanto que aqui, se a gente... que naquele dia, quando eles fizeram isso, e o Arrascaeta tirou da cartola aquele gol, que eles devem ter pensado assim, se a gente marcar alto, eles acham um jeito de fazer gol. Vão marcar baixo. E que se dane. E a torcida não reclama. Você viu algum corintiano vaiar o time? Não. Eu acho que eles estão indo além do que eles esperavam. Para eles é normal fazer aquilo. Eles não se envergonham daquilo. Talvez quando caso perca, aí talvez ele fale, acho que não deu, né? Podia, não sei o quê. Eles preferiram se concentrar no tal pênalti, né? Não discute o jogo, não discute mais nada, tudo se resumiu ao pênalti. E pronto. A tabela do Brasileirão, dividido em jogos dentro e fora de casa, dentro de casa o Corinthians é líder. Fora de casa, o Corinthians fica em 11º. Ou seja, o desempenho fora de casa do Corinthians não é muito bom. Se a gente analisar até os outros jogos do Corinthians, perdeu para o Atlético Goianiense, né? Empatou com o Fluminense. Não é um jogo que o Corinthians se impõe e nem consegue ter um resultado muito positivo. Né? Está se falando também e até de um possível desgaste do elenco, né? Porque tem alguns jogadores mais velhos e tudo mais. E aí, você não ficou satisfeito quando ele tirou o Renato Augusto do time? Eu fiquei aliviado. Falei, poxa, nada, cara. Ele tirou o Renato e tirou mais quem? O Roger Guedes, né? Os dois que queriam fazer alguma coisa com chute de fora da área. Eu falei, beleza. Eu fiquei aliviado. Falei, não valeu nada mesmo. Surreal. E aí eu acho que o Corinthians ele acaba se acovardando no fora de casa. O segundo jogo contra o Flamengo na Libertadores, todo mundo corintiano falou, não, vai ser histórico, vai ser o novo Maracanã. Não sei futebol é futebol, Matheus. Vai que o Corinthians faz 1-0 quarta-feira. Não, isso é lógico. E aí? Né? Não, isso aí Você viu o Flamengo com capacidade de reverter um 1-0 do Corinthians? Até porque o Corinthians tem uma defesa, eu acho a defesa do Corinthians muito boa, né? Você tem jogadores altos, jogadores que sabem. Um goleiro que decide, firme, que cresce. Firme, né? Então, mas aí eu um chuveirinho na área. Que às vezes o Flamengo hesita muito em chutar. Sim. Isso me incomoda muito. Hesita de querer fazer sempre aquele passezinho, aquele passezinho milimétrico para chegar de cara do gol. Houve algumas tentativas com Pedro e com o Gabigol. Mas assim, se criou uma dependência do arrascaetismo gigante.
E quando Você o sabe que agora eu não Arrascaeta tô chamando realmente mais não ele se de encontra Arrasca, num né? bom momento, Eu tô chamando ele de Arrasta. Arrastaeca. Porque ele, coitado, claramente ele está se arrastando. e é uma E aí coisa tem Copa do Mundo, né? que ninguém gosta disso. Até no Jorge Jesus eu percebi. Ele tem que correr, tá? O Arrascaeta não gosta de marcar, é preguiçoso. Não acho, Mas não. Não Não acho, gosta não. de Eu não é a acho marcar. característica que um dele. Quando cara ele que não tem a consegue. qualidade que ele até marca mais do que eu poderia esperar. O É porque problema é que ele essa pubalgia, cara, isso é um inferno. Isso é a pior ele, lesão que você pode ter. ele nunca teve essa característica de marcação, nunca foi um cara raçudo. Assim, a gente vê aquele cara que fica apagado de vez em quando, aí quando do nada surge uma jogada da Mas ele Cartola. corre mais do que a gente percebe, cara. Não Pena é. é que ele não faz tanta jogada efetiva no ataque como eu gostaria, tanto que eu o chamo de vagalume. Eu acho que ele some muito do jogo. Mas Pois claramente é. ele não está jogando com a sua capacidade normal. O Balginho é uma coisa que incomoda demais, cara. E leva muito tempo. É uma contusão chata porque leva tempo. Você não chega a ficar impossibilitado e acaba jogando, acaba piorando, acaba retardando a cura e fica nessa. Eu espero que quando parece que o compromisso é a Arrascaeta só joga os 3, né? Agora os 2. E que o Flamengo só volte com ele em 2023 quando ele realmente estiver zerado. Porque ficar Mas tem a gastando Copa do Arrascaeta Mundo. com o Campeonato Carioca, isso é uma vergonha. Mas tem a Copa ainda, né? Eu lamento por ele, porque ele poderia fazer uma grande Copa e ele não vai estar com a sua condição boa, porque ele não vai curar essa pubalgia até a Copa. Nem a pau. E aí a gente tem, como eu falei no começo, né? O Flamengo, esse jogo, ele é um jogo de, vamos dizer, de 6 pontos, né? Aquele jogo de duplo risco. Porque, logicamente, caso deixa eu bater na madeira aqui, um resultado não seja positivo, vem aquela pressão, aquela avalanche para a Libertadores, né? Até que o Flamengo estava vindo nessa baixa, voltou a crescer novamente, né? Eu nem esperava uma vitória contra o Atlético Mineiro, ainda mais com o time reserva. Aquilo ali, Matheus, é um acaso do futebol. O que aconteceu Pois é, mas um acaso do futebol. Mas pelo menos é positivo pra gente, né? Você dá moral aos jogadores. O fato é que se o Flamengo fosse sério, o Palmeiras perdeu 4 pontos em 2 rodadas. Pois se a gente estivesse a 9 pontos, hoje a gente poderia estar a 5. Era outro campeonato. Mas não, ninguém leva nada a sério. Nós estamos nessa situação ridícula de... Estamos a 13 pontos do Palmeiras. Então, e aí só um detalhe, no Brasileiro, a gente fez 21 jogos, certo? Com o Dorival. São 23 pontos perdidos. É mais do que 1 ponto perdido por rodada. Prestem atenção. Que aí, então, a gente vem para esse segundo jogo. Olha, eu tô confiante, eu não tô pessimista, não. Eu acho que o Flamengo tem toda condição. Eu acho que, tipo assim, não tomando, logicamente. Matheus, mas a questão é, cara, quando eu vejo o meu time entrar em campo numa final sem ambição nenhuma. Não, pois é, por isso que eu tô falando assim. Tira a vontade. Olha o comentário do Eudes aí, mano. Obrigado, Eudes, obrigado. Você mora no meu coração. Todo mundo é assim, a gente vem confiante até ter o Flamengo Cast, a gente conversa com o Marcão joga um balde assim. Mas vamos pensar juntos, cara. Se num jogo de final, você passa o campeonato inteiro dizendo que o time está cansado e tem que descansar, abandona o campeonato com 15 rodadas de antecedência, dizendo que tem 3 jogos para jogar. Vem o maldito do primeiro jogo, você não corre, cara. Você não tem uma ambição. Você não se impõe. O Corinthians não veio? Então vamos nós, acabou, não. Fica com medo de uma possível bola vadia do Corinthians. E assim, quando o Vidal entrou, eu pensei, bom, agora a gente está correndo mais risco, porque o Vidal não marca do mesmo jeito que o João Gomes marca. Tá bom, quando a gente tem a bola, o Vidal tem muito mais capacidade que o genérico de fazer alguma coisa. Mas quando está sem bola, ele não está marcando, ele não está correndo, ele não está pegando. Nós vamos começar o jogo aqui com o Vidal. Então, assim, se eu sou o time do Corinthians, galera, não tem ninguém lá do outro lado pegando hoje, hein? Vamos... Teve um momento do jogo, no primeiro tempo, que o Corinthians confiscou a bola e ficou um tempão tocando bola. Foi a primeira vez que o Corinthians fez isso no jogo. Ninguém do Flamengo chegava para roubar. O Flamengo aceitou passivamente o Corinthians tocando bola no meio de campo. Só que eles não conseguem fazer muita coisa, né? Você vê, a jogada que o gol
que o senhor Gabriel Barbosa perdeu, normal, perde gol sempre, eu fiquei espantado. Porque, primeiro, parecia que o Flamengo não tinha meio de campo na quarta-feira. Todas as jogadas tinham que nascer com Léo Pereira ou com Davi Luiz. E eu tenho a minha frase, zagueiro não arma jogo. Eu detesto o zagueiro armando o jogo. Mas aí o Léo Pereira me surpreende, mete uma bola longa e inverte na cabeça do Everton Ribeiro, que magicamente botou mais afeição pro Gabriel Barbosa. Aí o cara consagra o goleiro chutando em cima do goleiro. O Cássio vira um monstro, é um paredão. O cara tá lá parado, a bola vem em cima dele, quer que ele faça o quê? Ele é oco, por acaso? Pra bola vazar? Não tem como. E até isso, né, Marcão? Sabendo-se que o Cássio é um jogador de goleiro de alta estatura, né? Você tem que dar preferivelmente jogadas Isso. no contrapé, embaixo, contrapé, né? Você tem que fazer a bola picar no chão, né? Aquela cabeçada para baixo, que é para matar o Cássio, é jogar no chão. A meia altura, meu irmão, você tá dando a chance para ele, cara. Aquela bola do Davi Luiz foi um pecado. Aquela bola podia ter entrado na gaveta, que o Cássio nem na foto ia sair. Foi um pecado aquela bola, né? Porque ele chutou bem. Inesperado, né? Inesperado. Assim, para mim, cara, o Davi Luiz, ele tem esse momento, o segundo tempo, acende alguma luz na cabeça desse maluco, ele resolve jogar de ponta direita, centroavante, quer fazer gol, ele tá incomodado porque ainda não fez gol pelo Flamengo. Então, E depois eu fico me perguntando se aquele lance que é o do apagão, o juiz apitou. Não tô questionando isso, não. Não é questionamento nesse, não. É se, porque assim, a bola foi tão certo na cabeça dele, eu sei que todo mundo parou, mas eu fico assim, e se não tivesse parado, será que ele ia conseguir chegar a tempo? Porque não dá para saber. Na direção que a bola veio e na direção que ele estava indo, ia ser um cabeceio forte, né? Talvez, eu falo assim, não dá para saber, lógico, a gente nunca vai já saber. Que você falou em escanteio, todo mundo parou antes, mas eu fiquei assim. Eu tentei entender, tive boa vontade. Quem sabe o Eudes pode me ensinar o que eu não vi. Aquela substituição de tirar o R7 para botar Fabrício Bruno. E aí a gente tinha um córner a nosso favor. Eu pensei, bom, vai ver que ele está achando que o Fabrício Bruno vai para a grande área fazer um gol de cabeça, porque agora o Fabrício Bruno vai viver daqueles gols contra o Atlético Paranaense por muito tempo. E o Fabrício Bruno ficou lá na lateral guardando posição. Aí eu não entendi nada, cara. Que diabo de substituição foi aquela? E no final do jogo, o Fabrício Bruno quase entrega a paçoca. No último lance do jogo. E eu continuo dizendo, para mim, o Fabrício Bruno é muito ruim. Mas todos têm o direito de discordar da minha humilde e exigente opinião. Ele meteu a bola pro Cebolinha. Tá. Aquele gol só acontece porque, primeiro, o Guga é flamenguista, né? Claramente é Flamengo, aquele rapaz lá. Ele tá que nem o Vidal, tá horroroso como jogador. Tá cavando há muito tempo ali. Ele é muito ruim. Ele deixou o Cebolinha passar na frente dele e fazer o gol. E o goleiro merece parte do bicho também da vitória do Mengão. Então, assim, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Fabrício Bruno só teve êxito naquela bola porque houve um conluio de Guga e... Como é que é o nome do goleiro do Atlético Mineiro mesmo? Everson, um negócio desse, né? Everson. Uma desgraça dessa aí. A torcida do Atlético está querendo ver o cara pelas costas, porque diz que ele não serve mais para ser goleiro, o Atlético Mineiro tem que mandar embora. Mas beleza, o Atlético Mineiro merece todos os dissabores que são inerentes à história dele. Mas assim, o que eu quero quarta-feira, cara, começou o jogo, é olhar no placar e imaginar o seguinte, é Atlético Mineiro, tá 2-1 primeiro jogo, nós temos que virar. Eu quero ver aquilo. Eu quero ver o Flamengo correr. Afinal, são 2 jogos agora até o final da temporada, cara. Se não correr nesses 2, aí, pô, assim, não dá. Não corre nunca. Não é possível um negócio desse, cara. O Pedro, por exemplo, no segundo tempo, cara, nem na foto apareceu. Que no primeiro tempo ele ainda fez alguma coisa. Perdeu um gol. Eu não sei se... Eu não vou... Wagner, mas no segundo tempo foi nulo. Eu não vou saber dar essa informação corretamente, mas eu não sei se a dimensão do campo do Maracanã tem alguma diferença pro Arena. Também não sei. Questão de tamanho. Também não sei. Porque isso influencia, logicamente, um jogo,
o jogo ali em questão de posicionamento, você tem mais espaço, mais área. E o Corinthians tentou jogar mais fechadinho, até porque a defesa do Corinthians sempre foi boa, mas como a gente viu os dados do Corinthians aqui, o Corinthians costuma não ser muito bom, não se impor fora de casa. Sim. E o detalhe também é que o Corinthians não jogou o jogo do final de semana pelaquela pataquada que aconteceu lá em Goiânia, né? E aí não teve jogo, não sei se o Corinthians chegou aí para Goiás. Mas o Corinthians não ia botar o time titular para jogar no sábado. Então, assim, eu acho que fizeram mas assim, qual alternativa o Corinthians tinha para jogar aquele jogo? Não sei se ia ter uma. Bota o time reserva dele, cara. O Corinthians jogou com o time reserva antes de enfrentar o Atlético Goianiense na volta da Copa do Brasil. Isso não seria problema nenhum para eles. Dizer que agora, quando vai jogar contra o Goiás, vai poder jogar com o time titular? Depende. Lembra quando já puniram o Flamengo, botaram o Flamengo para jogar 4 jogos em 10, 12 dias? Eles podem fazer isso com o Corinthians. E aí eles não conseguirem jogar com o pretenso time titular contra o Goiás. Eu acho que assim, cria-se complô, cria-se conspirações hoje em dia em cima de qualquer coisa. O STJD já deu inúmeras demonstrações de que não é um tribunal sério, isento e competente. Essa é mais uma pataquada do STJD. E o futebol brasileiro é um pântano. Não vai mudar. É isso aí. Em organização, nunca deixará de ser um pântano. Mas, Marcos, isso daí é da representatividade. Como a gente não tem uma representatividade séria, o Flamengo não é visto com seriedade. Ele tem um respeito por ser Flamengo, a determinação que o Flamengo impacta, mas nada disso tira a habilidade de quando eles querem dar uma rasteira, eles fazem. Não tratam o Flamengo com respeito. Mas você não acha que isso, André, é geral? Que nenhum time de acordo com as circunstâncias. Quando desse respeito que você está falando. Você acha que algum time no Brasil goza desse respeito? Não. Acho que não. Acho que na prática os caras são mambembes, os caras não são profissionais, isso vale para todo mundo. Eu nunca me senti favorecido pela CBF e nunca me senti desfavorecido pela CBF. Honestamente, para mim isso tudo é. A gente só espera que esse jogo não tenha arbitragem prejudicial, aquela coisa toda, né? Que seja a isento, que seja algo que a gente nem vamos lá. Que nem lembra. A gente mesmo aqui falou que o juiz, a esposa do juiz é conselheira do Corinthians, e o cara não marcou o tal pênalti lá, que foi aquela bulha toda. Agora, se ele tivesse marcado, era o absurdo dos absurdos? Se ele tivesse marcado aquilo? Não. Não seria um absurdo. Eu falei, alguém me perguntou, eu falei assim, cara, eu acho que se ele tivesse marcado, não seria, para mim não seria uma polêmica. Você quer ver outra coisa? De acordo com as diretrizes da nova regra do toque-mão, falei, porra, ali, quando eu bater, eu falei assim, bom, bola em jogo, a bola não desviou, não fez um grande desvio e tal. Quantas pessoas questionaram o cartão amarelo que o juizão, na base da pressão, deu para o genérico do João Gomes? A maioria. Isso é um absurdo, tirou o garoto da final. Quantas pessoas, como eu, perguntaram o que o apedeuta do João Gomes foi fazer uma falta daquela na linha do meio de campo, colado na linha lateral? Para que ele foi fazer aquela falta? Por que o técnico se viu obrigado a tirá-lo no segundo tempo, quando ele cometeu outra falta parecida e o juiz não deu o segundo cartão amarelo? Porque deveria ter dado. Se deu o primeiro, dá o segundo. Ali o juiz errou. Porque se resolveu dar no primeiro, que eu daria no segundo também. Aí se o João Gomes é expulso, ia ser aquele escândalo. Mas a questão é, por que não se discute a incapacidade desse rapaz de conseguir jogar futebol, roubar uma bola sem fazer falta, sem trombar? Futebol é você recuperar a bola, não é ficar agarrando o coleguinha. Quer agarrar o coleguinha, vai fazer MMA. Tá no esporte errado. Mas é mais fácil discutir o ato do que discutir os defeitos clamorosos que o João Gomes tem. Mas não só o João Gomes, né? Quem tem que falar? Diga, pode falar. Vamos para onde?
Não, pode falar, diga aí pra Não, gente. porque tu vê o Gabigol. O Gabigol diversas vezes aí com a sua indisciplina, o bom Você de sabe da cheque, minha opinião sobre o senhor vários. Gabriel Barbosa, né, André? Eu tenho Então, moral assim, para falar do senhor Gabriel Barbosa, porque eu falo dele desde janeiro de 2019, desde que ele chegou ao Flamengo. E não vou me cansar de falar até o dia que esse cara, enfim, deixar o Flamengo. Enfim, eu vou poder respirar aliviado. Então vamos de palpites então para o jogo. Para esse segundo jogo, todo mundo errou palpite do último jogo, né? Mas agora vai ter que ter um resultado, né? Sendo pênalti ou o que for. Eu pensaria no 0x0 ou no 1x1. E empate vou de novamente? 1x1. Vou de 1x1. André? 2x1 Flamengo. Tomara. Eu disse também que o pessoal que tiver assistindo também pode dar seu palpite aí. Olha, com todo o cenário que se desenhou, esse segundo jogo geralmente eu colocaria um resultado assim, aquele mais devagar, talvez 0x0, 1x0. Como o resultado do primeiro jogo não veio, eu espero, logicamente sempre que eu espero, né? O Flamengo que vai para cima. E como o Corinthians não tem um repertório muito bom fora de casa, nem muito menos com o Flamengo, eu digo ali, acho que se o Flamengo fazer 1x0, a portinha para o segundo fica mais fácil. O caminho para o segundo fica mais fácil. Porque aí o Corinthians vai ter que jogar, vai ter que partir nessa partida, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Sim. Então, e o Flamengo também tem peça de reposições ali no segundo tempo, melhores que a do Corinthians, caso precise de uma arrancada no final, de um aperto no final. Mas quantas peças você diria que a gente tem? Não vou dizer muitas, mas melhores que a do Corinthians, sim, sem dúvida. Não, mas vamos elencar. Tem o Cebolinha, que dizem que jogou bem contra o Atlético Mineiro. Eu não vi o jogo, então não posso julgar. Mas quem mais tem para entrar? Tem Cebolinha de velocidade. Cebolinha, Marinho. Bom, aí temos o Marinho Vidal. Considera como uma boa opção. Marinho não, mas são opções melhores que a do Corinthians. Todos assim, são melhores que a do Corinthians pro segundo tempo. Caso um jogador de velocidade, para dar aquele acender o jogo no final, para colocar entre Marinho e Mosquito, será que tem tanta diferença assim? Bom, aí você me pegou. Mas cara. Assim, na boa, se o João Gomes estivesse em campo, a gente ia dizer, tem um Vidal no banco. Qual é o time do Brasil que tem um Vidal no banco? Não vamos ter essa opção. Infelizmente, Diego Ribas está apto para o jogo. Olha o perigo. O que mais? Vamos lá. Tem não vejo Pulgar. Ninguém. Não, o Pulgar não está. Ele só volta no sábado. O Pulga só volta no sábado. Quem foi que jogou agora? Qual é o nome do cara que jogou agora? O Varela. O nome dele. Varela não está inscrito. Varela está inscrito? Não, Varela não está inscrito. Não está inscrito, né? Tem um negócio desse. Em Varela, o tal do Rodinei não está jogando coisíssima alguma. E eu não estou vendo a torcida se indispor com o novo Rodinei. Ou melhor, o Rodinei de sempre. Não fez nada contra o Corinthians. Nada vezes nada. E o Corinthians nem para explorar as costas do Rodinei. Teve uma bolinha no primeiro tempo, cruzada lá da direita, que cruzaram no terceiro pau, e adivinha o que o Rodinei fez? Parou, olhou a bola passar e o cara do Corinthians cabeceou, só que o Davi Luiz foi e tirou. É simples, cara. É só você cruzar no terceiro pau nas costas do Rodinei. Coisa mais fácil do mundo. Mas, ainda bem que o Vitor Pereira não sabe. Não conhece o garoto. André, o placar dele? Foi 2x1, né? Foi 2x1. O meu é 2x0. 2x0. Credo que o Flamengo abriu 1. E o Wildes, cadê o placar do Wildes? 2x1. Eu te mando o seu placar aí. Faltou do Wildes. Sempre manda dele também. Então é isso, pessoal. O jogo amanhã, né? Hoje já são meia-noite, né? E a gente espera, né, que o Flamengo dessa vez jogue com mais vontade, com mais presença. Eu acho que aquele jogo contra o Internacional.
por um narrador um pouquinho mais decente, cara, porque, pô... Quem foi o narrador do primeiro jogo? Eu não lembro onde é que... Milton Leite foi terrível, cara. Poxa, eu não tô lembrado onde é que eu assisti o jogo. Não tô lembrado, não. Porque nem todos não, você pegou pela Globo ou pelo Sport TV? Eu vi pelo Sport TV. Eu ia ver pelo Sport TV, mas aí botaram Milton Leite para narrar. Aí não dá. Aí eu fui para Globo aturar o Luiz Roberto. Ah, Luiz Roberto foi. Não, o Luiz Roberto até gosto dele. Só acho engraçado do jeito que ele fala gol, né? Que gol! Mas eu gosto do narrador quando ele tem mais principalmente pressão. Quando ele bota aqueles comentaristas para comentar aquela tropa de Caio Ribeiro, Roger Flores e Leo Vigil do Lins da Gama Júnior. Aí não dá, aí tem que aturar Sandro Meirahit, desesperado porque não marcaram pênalti pro Corinthians. Só ele achou que foi pênalti até agora. Porque no que eu estava assistindo, não. Ele considerou o na hora. Ele falou que não foi ficou pênalti. Indignado que não marcaram pênalti naquele lance. Não, tanto que assim que deu replay, o comentarista já tinha dito, olha, lance normal, a bola estava no seu movimento normal, o braço no movimento normal também, não expandiu o corpo, né, como eu falo, né, não houve expansão do corpo para bloqueio da bola, aquela coisa. Você sabe o que eu não gosto, Matheus? É quando esse lance acontece e o zagueiro, na hora que recebe a bola, tira como se tivesse queimado a mão. Eu acho que esse reflexo denuncia. E o Léo Pereira acaba sendo maior do que a própria... Ele chama a atenção para o fato, porque se ele não tirasse do jeito que ele tira, assim, você entenderia que de fato foi natural. Mas não, quando ele... Opa, queimei a mão! Isso sempre me deixa com a fuga. Foi que nem o pênalti ridículo que o São Paulo cometeu contra o Palmeiras, que foi um de mão, que o zagueiro estava com a mão lá em cima. Não, o zagueiro não, foi o Caleri. Foi o Caleri, isso, foi o Caleri estava com a mão lá em cima. Eu falei, que esse cara estava fazendo com a mão lá em cima? Quem é o zero e vezeiro de cometer esse pênalti que o Caleri fez? Thiago Silva. Thiago Silva já cometeu 3 pênaltis na carreira, de subir em falta, córner, com a mão para cima e aí ele toca. Aí quando o juiz marca, ele bota a mão na cabeça, tipo, mas por quê? Como? Entendeu? Hoje em dia, cara, futebol, cara, não é possível que as pessoas, jogador, desde a base, não vejam jogo de futebol, cara. E eu não sei quem foi o zagueiro que inventou essa história de botar as mãos para trás, né? O primeiro que me vem à memória foi o Wilson Gotardo. Quando ele era do Botafogo, ele botava as mãos para trás. É o primeiro que me vem à mente. Léo Pereira estava com o bracinho um pouquinho aberto. Ele não estava completamente aberto, mas estava fora do corpo. Se assim, fosse qualquer juizinho aí, ele poderia ter marcado. A gente escapou ali, cara. E eu achei que ele ia marcar. Na hora que mandou para o VAR, eu falei, ih, lascou. Quando mandou para o VAR, se marcar, marcou. Porque aí vai ser a critério do juiz. Porque... E até porque o áudio do VAR dizer que bateu na barriga do Léo Pereira para depois ir para a mão, eu não consigo ver aquela bola encostar na barriga dele. Da barriga eu não vi, não. Não consigo ver até agora. Cara. Já tentei algumas vezes e não consigo. Mas vida que segue. Eu não acho que a gente foi beneficiado e nem acho que o Corinthians foi prejudicado, porque eu não marcaria aquilo. Simples. Mas... então eu não sei galerinha. se esse chororô do Corinthians influenciará o árbitro. Aliás, quem é o miserável do árbitro, hein? É o Wilton? Não sei também. Procura aí, Matheus, mas eu acho que é o Wilton Pereira Sampaio. Aqui, sempre é uma desgraça pro Flamengo. Não sei se algum site já noticiou quem será. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a impressão de que é o Wilton Pereira Sampaio. Não, acho que não, ainda não divulgar, até porque hoje é segunda ainda, né? Estamos na segunda ainda. Diga, finalizando a segunda. O Brasil vai mandar 2 árbitros para a Copa do Mundo. O Klaus e o Wilton. O Klaus teve aquela pataquada recente com o Flamengo. Então, acho mais fácil de botar o Wilton Pereira Sampaio. E o Wilton, se não me falha a memória, é de Goiânia. Ele não é nem do Rio, nem de São Paulo. Então...
Bom, acho que não divulgaram ainda não, Agora, provavelmente deve divulgar. Se o Varela pudesse jogar, vocês botavam o Varela no lugar do Rodinei? Poxa, é complicado porque não sei, questão de não sei dizer isso não para vocês, viu? Eu vi gente dizer sábado que o Varela não fez nada estranho, nada positivo, nada negativo, muito neutro. E vi outras pessoas dizendo que o Varela jogou bem. Eu vi Varela algumas thumbs no YouTube dizendo que ele tinha jogado bem, mas também eu não assisti o jogo completo, não, só peguei o finalzinho, mas. A questão, cara, é que eu duvido que o Dorival tivesse peito de botar o Varela, ainda que o Varela estivesse arrebentando, porque o Rodinei é o xodó dos manda-chuvas do elenco, é o avião, né? E aí o Dorival não tem peito de tirar um Rodinei para uma final de Libertadores e botar um Varela, ainda que isso venha lhe custar o título, né? Mas É o que eu falo, com 5 substituições também, não consegui fazer uma mudança no time, aí é para mandar embora. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui, que nos acompanhou. Não esqueça que você pode estar. Aliás, o Eudes não mandou o placar dele, né? Eu acho que não mandou, dormiu. Porque se você quiser nos ouvir nas todas as plataformas de podcast, estamos aí no Spotify, na Apple Store também, no iTunes, né? E também em todas as outras plataformas que tem por aí, assim como também estamos sempre na live no YouTube aqui também. Tá, galera? Não esqueça de se inscrever aí para você nos acompanhar e de nos acompanhar nas redes sociais, também estamos sempre divulgando lá toda vez que sai programa ou novidade de live, tá? Saudações bonecas para todo mundo. Uma boa noite e um grande abraço.